A Polícia Federal recuou e indiciou nesta segunda-feira o empresário Roberto Mantovani, a mulher dele, Renata Munarão, e o genro do casal, Alex Zanata, pelo episódio com supostas ofensas ao ministro Alexandre de Moraes e sua família no aeroporto de Roma, em julho de 2023. A Polícia Federal atribuiu aos três o crime de calúnia por acusações de que Moraes fraudou as eleições de 2022, com o agravante de ter sido cometida contra funcionário público em razão de suas funções. O relatório assinado pelo delegado Tiago Severo de Rezende representa uma mudança na conclusão da Polícia Federal sobre o indiciamento dos três, ou seja, enquadramento da conduta dos investigados em crimes previstos em lei. Vale lembrar que, em fevereiro de 2024, o delegado Hiroshi de Araújo Sakaki, então à frente do caso, concluiu que houve injúria real contra o filho de Alexandre de Moraes, mas optou por não indiciar a família. E agora, Adalberto Piotto, essa informação chegou agora para a gente, foi uma atualização de última hora. A questão é o que fez a Polícia Federal recuar, mudar de ideia nesse caso, né? Porque agora, então, resolveu indiciar o trio pelo episódio de Roma. Bom, dois momentos. Quando eu era um jovem repórter, ainda em início de carreira, eu sou do interior e eu conhecia várias histórias e elas são lamentáveis, tá? De um passado que o Brasil provavelmente não quer rever. Em que, às vezes, o delegado chegava a uma conclusão que não agradava o grupo de autoridades das cidades pequenas ali, ou seja, os donos da cidade, trocavam o delegado. Qualquer repórter de interior vai lhe contar essa história. Em algum momento da vida dele, ele ouviu alguma história assim. Eu espero que não seja este o caso da Polícia Federal. Porque aí vou ao caso especificamente. Num lampejo de tecnicidade investigatória, a Polícia Federal chegou à conclusão de que aquilo foi injúria real. Pronto, acabou. Não é motivo para indiciamento. O famoso, um xinga, o outro xinga. Quando eu ia à delegacia e tinha essas discussões todas, isso no boletim de ocorrência, no começo de carreira, você começa fazendo muita polícia, né? Estava escrito lá desinteligência. Ou seja, alguém extrapolou o mínimo de civilidade, xingou um, o outro xingou de volta e ficou naquilo. O delegado falou assim: vocês querem que eu perca meu tempo com a criminalidade acontecendo na cidade para cuidar de um caso como esse? Bom, ficava registrado como desinteligência e pronto, e acabava-se por aí. Neste caso, especialmente, a pergunta é: por que a Polícia Federal mudou de opinião? E por que mudou de opinião? Porque não agradou o primeiro relatório? Aí eu volto novamente, e isso é lamentável. Eu não estou dizendo que isso de fato aconteceu, porque, de novo, né, nós estamos julgando aqui um caso que não sai do sigilo, ninguém viu essas imagens. Qual é o problema se houve ali uma agressão grave, uma agressão realmente importante, de se ter as imagens divulgadas ao cidadão brasileiro? Qualquer cidadão brasileiro não quer e não coaduna com uma autoridade sendo ofendida muito além do bate-boca de uma relação de aeroporto. Mas mais que isso, neste caso específico, isso foi o que aconteceu? Não, ninguém sabe. Então a gente está julgando aqui um caso que o ministro não tira do sigilo. Qual é a lei do sigilo para permitir tanto tempo assim escondido? Porque isso está escondido, desculpa, isso não é sigilo. Qual é a razão? Um ano depois, o Silvio já falou, vai completar dia 14 de julho, um ano. Qual é a razão? O que essas pessoas podem, digamos, interferir na investigação? Nada. Até porque o primeiro laudo da polícia, o primeiro resultado da investigação, que eu entendo como um lampejo de tecnicidade investigadora da polícia, chegou à conclusão de que para com isso não é bobagem, segue a vida para todo mundo. Parece que o ministro não gostou do resultado, trocou-se o delegado e aí está-se o quê? A pergunta é, está mudando a favor do quê? Com que interesse? Esse é o tipo de resposta que, neste caso especificamente, é a Polícia Federal quem tem que dar. Ou ela reconhece a incompetência e erros de investigação no primeiro relatório, mas reconhece e explica por quê, para a gente saber se de fato é uma opinião da polícia ou é uma conclusão técnica. E ela tem que se expor ao escrutínio público nesse momento, coisa que ela também não está fazendo. Ou vai lá e explica por quê. Agora, não dá para fazer isso com sigilo. Silvio Navarro, como é que a gente pode avaliar aí essa nova interpretação da Polícia Federal, aí optar pelo indiciamento do trio, aí no caso do episódio de Roma?
Paulo, eu vou voltar ao comentário anterior que fiz. Isso é um abuso. O ministro Alexandre de Moraes, mais preocupado com o papel de xerife, de delegado, que não é, do que com o de juiz, aí entre aspas, evidentemente, mas papel de togado, de integrante da Suprema Corte, a última corte recursal brasileira. Veja, uma família que aconteceu um entrevero ali, vamos usar essa expressão, um bate-boca, talvez, uma confusão. As duas partes xingaram porque também há um vídeo em que o ministro Alexandre de Moraes, nós já exibimos aqui, também reage àquela família e tudo isso, como a Polícia Federal decidiu, como as autoridades italianas também investigaram e também colocaram isso no papel. Como a Associação de Peritos reclamou, se queixou de que um profissional que não é do ramo participou de tudo isso. Ou seja, o caso estava encerrado, uma pedra em cima. Só restava mostrar ao Brasil, porque imagino que o pagador de impostos, depois de tanto tempo, tem o direito de saber o que aconteceu ali no aeroporto Leonardo da Vinci, só faltava mostrar as imagens, que o ministro Dias Toffoli não quis mostrar. E depois, outros ministros da corte deram decisões na mesma linha, não vamos mostrar. Quando você não mostra alguma coisa, é porque o que contém esse vídeo, essas gravações, não é bom para alguém. E não é da família, a família não seria prejudicada, porque já foi. Porque foi ouvida num interrogatório sem a presença de um advogado tão logo desembarcou no Brasil. Porque teve a vida devassada, vasculhada. Porque teve a vida exposta pela mídia tradicional como nunca. Como bolsonaristas, fascistas. O presidente da República, Lula, utilizou termos pejorativos contra cidadãos, contra CPFs, eu insisto nisso, são pessoas que não têm foro de prerrogativa, não deveriam estar lá, num escaninho do Supremo Tribunal Federal, porque não tem a quem recorrer. Se houver condenação, por exemplo, não tem a quem recorrer, porque a acusação parte, eventualmente, nem sempre, da Procuradoria-Geral da República e vai parar numa corte superior. Isso é a inversão completa do devido processo legal. Isso não tem nada a ver também com o Estado Democrático de Direito que o ministro Alexandre de Moraes, como disse o Augusto, julga representar. Numa figura parecida com o rei Luís XIV. Naquela ocasião, ele dizia que o Estado sou eu, né? Acho que agora a democracia sou eu. É o que passa pela cabeça do rei sol brasileiro. Augusto, tem um outro detalhe, além do que os nossos colegas aqui já trouxeram a respeito desse caso. O ministro Dias Toffoli, que é o relator desse caso aí do episódio em Roma, quando a Polícia Federal se manifestou lá em fevereiro, optando por não indiciar o trio, o ministro Dias Toffoli discordou do parecer da Polícia Federal e pediu para que a Polícia Federal retomasse o caso a partir de março. E agora, então, nós trazemos a informação de que a Polícia Federal recua, muda de ideia, então decide indiciar o trio pelo que ocorreu em Roma. A Polícia Federal tem essa parte enferma da Polícia Federal se transformou na Gestapo do Alexandre de Moraes. É uma Polícia Federal que não representa, é uma direção, são diretores da Polícia Federal que não representam o que pensam os delegados de Polícia Federal, porque ninguém muda de ideia tão cedo. Os policiais federais eram aplaudidos, convém lembrar. Até recentemente a Polícia Federal era a instituição mais aplaudida nos desfiles de 7 de setembro, quando seus representantes passavam com viaturas simples e a multidão aplaudia. Aplaudia a Polícia Federal que prendia bandidos. Essa Polícia Federal, agora que faz o que manda, ou pretende, ou deseja, o Alexandre de Moraes, que às vezes isso é verbalizado, frequentemente é verbalizado pelo Dias Toffoli, essa Polícia Federal preferiu nem aparecer no desfile de 7 de setembro. Eles sabem que o que estão fazendo equivale a uma bofetada interminável, bofetadas sucessivas na cara do povo brasileiro.
O que nós vimos lá no que houve em Roma é suficiente para indiciar, para que a família acuse o ministro Alexandre de Moraes de ter cometido algum crime contra a honra. Ele chama de bandido. Sim. Né? O que se envolveu num bate-boca. Agora, não é um bate-boca com uma pessoa qualquer, né, Silvio? É um bate-boca com o Estado Democrático de Direito. É isso. Então, o Toffoli quer a Polícia Federal quer o quê? O que eu mostro as imagens? É uma sequência de incoerências que mostra que o que começou como um caso político complicado, passou a fazer um caso de abuso de poder e tal, e de novo está se tornando um caso clínico, um caso de manicômio, sabe, de hospício. Porque eu só vi Napoleão de Hospício agir com essa abrangência aí de áreas que ele acha que controla, etc, etc. Quando a gente não consegue explicar para um jornalista estrangeiro o que está se passando, a culpa é dos personagens da história. Né? Nós não somos malucos. Malucos são eles. Agora, meu Deus do céu, volta essa história de bate-boca e a Polícia Federal contribuindo, tá, para que seja punido um inocente, no máximo. Você teve o quê? Um bate-boca? Tá, e por que não mostra? Eu afirmo que não houve nada que justifique algum processo contra essa família. Eu afirmo. E posso ser desmentido pela exibição das imagens. Que continua, mostra, não mostra, manda para a Itália, traz para o Brasil. Isso é ridículo. Né? Vão trabalhar com os processos que estão encalhados lá em todos os gabinetes do Supremo, inclusive, ou sobretudo, nos gabinetes do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli. Augusto, e para ficar claro, ninguém defende nenhum tipo de agressão, nunca defendemos nenhum tipo de agressão a qualquer pessoa, exato, a qualquer CPF, sendo ela autoridade ou não, com prerrogativa de foro ou não, de forma alguma. Mas quando você diz que foi agredido, você precisa provar. Você não pode inverter o ônus da prova. Se tem imagens, mostra as imagens. Por que elas não podem ser públicas? Se houve, por exemplo, qualquer tipo de plano, se é algo premeditado, como também já aconteceu em relação ao 8 de janeiro, algo premeditado, um plano de morte, de sequestro, de assassinato, mostre a prova, porque tudo tem sempre que ser sigiloso no Supremo Tribunal Federal. É isso que ninguém entende. Nós estamos falando, eu vou repisar esse ponto até o fim, da última instância recursal no ordenamento jurídico do país. Uma condenação no Supremo Tribunal Federal, você recorre no máximo ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, você não tem o devido processo legal, a cadeia jurídica que qualquer pessoa, que qualquer cidadão deve ter, segundo a Constituição, porque são todos iguais. Está lá o artigo muito claro na nossa Constituição. Então, simplesmente não inverta o ônus da prova. Mostre, eu fui agredido, está aqui, o vídeo está aqui, tem imagem. Quer algo que fale mais do que uma imagem? Terá... Desculpe. Veja bem, o mesmo ministro que determina a reabertura do caso, das investigações pela Polícia Federal, que foi o Dias Toffoli, acaba de absolver um criminoso confesso. Diz, não, o Marcelo Odebrecht disse, o que ele disse não vale. O cara conta que o Toffoli é o amigo do meu pai. Ele anula isso, não, tudo que ele falou não existe. Ele é um criminoso, confesso, mas é inocente. Ponto. Isso nunca aconteceu no mundo. Pois bem, ele que faz isso aqui, no processo deste lado, neste processo, ele quer a punição de alguém que poderia ser processado aí se exibissem as imagens que só os dois conhecem e que escondem da gente.
É isso. Pois é, deixa eu só incluir aqui o Cauty na conversa, mas antes a gente vai exibir, porque embora as imagens aí da suposta agressão permaneçam em sigilo, tem um vídeo que circulou aí muito nas redes sociais do ministro Alexandre de Moraes falando, né, com um do trio lá no aeroporto de Roma. A gente resgatou esse vídeo. Está com medo agora. Você tudo identificou. O senhor está nos ameaçando? O senhor está nos ameaçando? Bandido. O senhor está? Eu, né? Eu, né? Bom, esse vídeo não é sigilo. Esse aí tá... Então, mas é a única evidência que temos, a única imagem que temos compromete o ministro e não a família. É muito provavelmente por isso que não querem divulgar o resto do vídeo. Porque se mostraria que não há crime nenhum, que na verdade quem ofendeu foi o ministro e o ofendido foi a família inteira, e no caso esse processo se mostraria o que aparentemente já mostra o que é uma farsa, né? Então é muito provavelmente por isso que não querem mostrar o vídeo, não querem demonstrar que tudo a gente está montando há mais de um ano, né, um castelo de cartas em cima do nada. A polícia italiana sequer abriu, fez um BO nesse caso, não fez absolutamente nada. Num caso como esse, sequer você pede os dados das pessoas envolvidas. Você afasta as pessoas e vida que segue. Por que no Brasil, a 10 mil quilômetros de distância, a Polícia Federal está com isso há um ano e depois de um ano muda de ideia, começou inquérito um ano atrás e agora está querendo julgar, né, querendo mandar para processo essa família sem sequer saber por quê, do que estão sendo acusados e qual é o vídeo, qual que é a prova, né? Quem fazia processos sem mostrar a prova, sem mostrar as informações, sem mostrar as acusações completas, era um país do bloco comunista. Era um país totalitário, são países totalitários ainda hoje, onde você é acusado não sabe nem o porquê. Você não pode ter acesso às provas, aos autos. É isso que acontece em países totalitários. As democracias, os processos são públicos justamente, principalmente os processos criminais, justamente para evitar o arbítrio, como aquilo que a gente está vendo num caso como esse. Só para complementar, Paula, eu cresci vendo filmes e toda vez tinha uma referência ao Brasil, que o Brasil era um lugar bom para fugir, porque nada ia acontecer. Você podia ser o ladrão do trem pagador. Isso é caso real. O Ronald Bix veio morar no Brasil. E toda a referência que o cinema americano fazia, e o cinema inglês, obviamente, por razões óbvias, né? Vai para o Brasil que lá nada acontece, porque ele se casou com uma brasileira e por falta de acordo internacional, o Brasil não deportou. Hoje o Supremo está produzindo, antes de tudo, o ministro sabe que se as imagens realmente mostrarem que a família o agrediu, terá a solidariedade dos brasileiros, mas precisa ver as imagens. Ou seja, os brasileiros não são coniventes com violência, contra autoridades, contra qualquer pessoa. Mas vamos lá. O Supremo tem, com essas decisões todas, inclusive essas contra a Lava Jato, hoje, nos Estados Unidos, políticos americanos têm feito menção ao Brasil sempre de forma pejorativa em relação a isso. Toda vez, essa questão, sobretudo do Trump, ou seja, que a justiça americana se foi ao abuso, né, ao absurdo, naquele processo como um todo, eles dizem, isso poderia acontecer no Brasil, não aqui nos Estados Unidos, em referência justamente a todo esse, digamos, descaminho de regramento jurídico que nós estamos vendo hoje, proporcionado pelo próprio Supremo, ministro Supremo, Dias Toffoli, inclusive nas decisões em relação à Lava Jato, à frente deste caso, sem contar, obviamente, as decisões de Alexandre de Moraes em relação ao dia 8, ou o inquérito das fake news.